Olá pessoal, quem vos fala é o professor Sérgio Vasconcelos. Sejam bem-vindos ao curso de desenho técnico. Nesse vídeo eu vou mostrar como desenhar um objeto em perspectiva isométrica usando os instrumentos básicos de desenho. Uma lapiseira, uma borracha, uma régua, que pode ser essa régua triangular ou uma régua convencional mesmo, sem problema algum. E um esquadro que tem um ângulo de 30 graus. Vamos lá. O mais importante para desenhar uma perspectiva é entender a épura. Eu só posso desenhar uma perspectiva se eu entender a épura. Aqui eu tenho uma épura de um paralelepípedo, vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda. Para eu desenhar a perspectiva isométrica, eu vou começar de um ponto. E nós vamos falando aos poucos como fazer esse método prático. Desse ponto, eu vou traçar 3 linhas que eu vou chamar de eixos. A primeira linha será uma linha vertical. Para traçar a linha vertical, eu utilizo o esquadro apoiado na minha régua paralela e traço essa linha vertical a partir do ponto. Olha. Nessa linha vertical, eu vou marcar todas as alturas referentes ao meu objeto. Agora, como eu tenho 30 graus aqui, eu vou apoiar o esquadro na régua paralela e vou traçar uma linha aqui a partir do ponto. Nessa linha eu vou marcar todas as larguras referentes ao objeto. Vou simplesmente virar o meu esquadro, aí eu tenho 30 graus aqui. Eu vou traçar a partir desse ponto essa terceira linha, na qual eu vou marcar as espessuras ou profundidades do objeto. Como farei isso? Eu vou medir na épura e transferir a medida para a perspectiva. Então vamos lá. Eu posso fazer na mesma escala ou posso fazer em escalas diferentes. Vou aproveitar e fazer em escala diferente. A largura do meu objeto eu meço aqui. Como é que eu meço? Eu zero a régua na primeira linha e meço 10, 20, 30, 35 milímetros. Posso utilizar outra escala? Posso. Então vamos utilizar uma escala um pouco maior para o desenho ficar maior. Aí eu venho aqui e marco 10, 20, 30, 35. Esse 35 que eu marquei aqui é referente à largura do objeto estudado. Agora vamos medir a altura. Como é que eu vou medir a altura? Eu meço nessa régua, então eu tenho 10, 20, 25. Como eu estou fazendo numa escala diferente, eu vou medir com a escala diferente. Eu venho aqui e meço. Dez, 20, 25. Medi aqui. Esse 25 que eu medi aqui é referente à altura do objeto. E finalmente eu venho e meço a profundidade ou espessura, pode chamar do jeito que quiser.
20. Aí eu venho com a escala que eu quero desenhar e meço aqui. Esse 20 que eu marquei aqui, esse 20 é referente à profundidade. Como é que eu vou, então, terminar o desenho do objeto? Com o meu esquadro, sempre apoiado aqui, olha, na régua paralela, eu vou traçar, a partir dessas marcações que eu fiz, linhas paralelas às que já existem. Com esse movimento, deslizando o esquadro sempre apoiado na régua, eu tenho essas linhas paralelas. Observe aqui. Essa linha é a linha de largura. Essa linha aqui é paralela à linha de largura e essa linha aqui é paralela à linha de largura. Virando o esquadro, eu tenho a linha de profundidade. Se eu deslizar o esquadro até essa marcação, eu tenho uma paralela à linha de profundidade. Deslizando até essa marcação, eu tenho uma paralela à linha de profundidade. Com o esquadro na posição do traçado da linha vertical, eu tenho aqui uma paralela à linha de alturas e outra paralela à linha de alturas. Com isso, eu já tenho o meu desenho em perspectiva isométrica. Já está pronto. O que é que eu tenho que fazer a partir de um desenho desse? Apagar todas as linhas que eu fiz como linhas de construção e dar o acabamento. Observe um detalhe importante. O meu objeto ficou 2 vezes maior do que o desenho em épura. Então, se eu disser que esse meu desenho em épura está na escala 1:1, ou seja, o desenho é do mesmo tamanho do objeto, eu vou dizer que o meu desenho em perspectiva está na escala 2:1. Ele está aumentado 2 vezes. Essa é a parte fácil. Nós partimos sempre de um objeto com um prisma envolvente. Alguns professores chamam de prisma envolvente, outros professores chamam de caixa. Eu vou chamar de cubão. Quando a gente for começar a desenhar algum objeto, a gente desenha primeiro o cubão. Depois a gente sai lapidando o objeto, dando forma. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar elementos à épura e a partir desses elementos da épura eu vou trazer os elementos para a perspectiva. Vamos lá. Eu vou inicialmente fazer um recorte aqui nessa épura. Vou fazer tudo aos poucos, tudo de forma devagar, para que a gente acompanhe cada elemento tratado. Ó. Fazendo essas medições, eu estou fazendo essas medições para eu saber depois desenhar corretamente a épura, a perspectiva. Observe aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair uma parte do objeto desenhado em épura. Vou apagar aqui, olha.
Se eu apago essa linha, eu estou dizendo que há um recorte aqui. Mas para eu saber exatamente como é esse recorte, eu tenho que desenhar também a vista lateral e a superior. No caso aqui, a vista lateral será essa e a superior será essa. O que é que eu tenho aí desenhado? A épura de um objeto que não é mais um prisma envolvente, não é mais um paralelepípedo apenas. Ele tem um recorte. Então vamos fazer a mesma coisa, olha. Quais são as medidas desse recorte? Aí eu meço na escala da épura e desenho na escala da minha perspectiva a largura, meço na escala da épura e desenho na escala da perspectiva a altura. Agora eu vou traçar uma linha vertical, porque é uma linha de altura, e uma paralela a esse eixo, porque é uma linha de largura. Com um joguinho de paralelismo, eu venho aqui e traço outra paralela aqui, que é uma linha de profundidade. Deslizando o esquadro, eu traço outra aqui, que é outra linha de profundidade. Do jeito que eu apaguei aqui na épura, eu tenho que apagar na perspectiva também. Aí eu venho e apago, olha. Quando você apaga o desenho em perspectiva, você vai notar que ficou um vazio aqui que precisa ser preenchido com novas linhas. Aí eu volto com o meu esquadro, utilizando o paralelismo, olha. Eu vou fazer essa linha vertical, essa linha paralela à linha de profundidade, viro o esquadro e faço essa outra linha paralela à linha de largura. Agora eu tenho o objeto pronto. Pensando em dar os acabamentos, eu já posso ir apagando alguns excessos. Mas eu não quero parar por aqui, eu quero acrescentar mais detalhes a esse objeto. Eu vou agora retirar outro pedaço. Como quem diz assim, eu vou fazer um novo recorte, não é? Vou fazer uma marcação aqui na vista superior. Estou utilizando essa reguinha aqui, não tem problema, é a mesma coisa da outra. E outra reguinha aqui. Eu vou retirar essa parte do objeto estudado. Para eu ter certeza de como é esse detalhe, eu vou também traçar as linhas que farão parte da vista frontal e vou, com a medida exata, claro, eu tenho que ter cuidado nessas medidas, fazer o traçado da vista lateral. Como é que eu vou fazer esse detalhe na minha perspectiva? Observe que foi mais fácil eu começar pela vista superior. Então eu vou começar o meu desenho aqui pela face
de cima do objeto. Vou fazer essa medição e essa medição. Eu meço o meu desenho na escala da épura e transfiro para a perspectiva na escala da perspectiva. Meço o meu desenho na escala da épura e transporto para a perspectiva na escala da perspectiva. O que é que eu faço? Eu faço as paralelas. Olha, novamente, uma paralela aqui, outra paralela aqui, olha, virei o esquadro, apoiei o esquadro na régua e tracei essa paralela. Observe que já começa a ter a geometria da vista superior. O que é que eu vou fazer também? Vou fazer aqui uma linha vertical. Por que uma linha vertical? Porque facilmente eu vejo que aqui tem uma linha vertical. Então, vou traçar uma linha vertical. E outra linha vertical aqui, olha. Por que aqui? Porque facilmente eu vejo que tem uma linha vertical aqui. Aí eu apago esse detalhe aqui todo, olha. Aí, mais uma vez, você vai notar que ficou um vazio. E esse vazio precisa ser preenchido pelas novas linhas que essa subtração trouxe ao teu desenho. Uma vertical, uma inclinada no sentido das larguras e outra no sentido das profundidades. Veja que eu simplesmente giro o meu esquadro, apoio aqui, giro o meu esquadro e apoio aqui. Aí eu venho e faço esse traçado. Está pronto esse detalhe. Esse desenho que eu estou fazendo é um desenho que tem exercício em sala de aula. Por isso que eu estou escolhendo este modelo. O que é que tem mais nesse modelo? Ele tem um recorte aqui, que eu vou fazer facilmente na vista lateral, olha. Ele tem um pequeno recorte que é assim. Vou fazer nas medidas certas, porque aí o nosso desenho fica mais exato. Ele tem um recorte com essa geometria. Ele vai ser retirado essa parte. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar. Para eu entender completamente essa épura, eu tenho que complementar as linhas que agora existem na vista frontal em função desse novo recorte. Olha, existem essas linhas aqui. E aqui também eu vou fazer com a medição exata para o nosso desenho ficar muito bom. Tem essa linha aqui. Como fazer esse recorte aqui na minha perspectiva? Note que esse recorte, facilmente eu comecei a interpretação pela vista lateral. Então, eu vou fazer na face lateral do meu objeto. Na face lateral do objeto, ele já está recortado. Então, eu vou fazer aqui, onde de fato é. Vou fazer primeiro essa medição. Como é que eu meço? Repetindo, olha. Eu meço na escala da épura e desenho na escala da perspectiva. Agora eu vou traçar a linha vertical. Olha, coloquei a minha régua aqui em cima. Eu posso também apoiar na régua em cima. Não tem problema nenhum.
tracei aqui, medi na escala da épura e tracei na escala da perspectiva. Como esta parte é uma rampa, eu não apoio a régua na régua, o esquadro na régua. Eu faço aqui com traçado de paralelas. Eu vou fazer, olha, essa linha aqui, ela estará aqui, ó, paralela, né? E essa linha aqui. Agora eu vou apagar esse detalhe. Vou apagar. Quando eu apago essa parte, que não mais fará parte do meu desenho, você vai notar que vai ficar um vazio. E esse vazio, ele não faz sentido geométrico. Eu tenho que complementar esse vazio com as linhas que compõem essa nova geometria. Que no caso aqui é uma linha paralela às larguras. Aí com a vertical aqui, olha, paralela às alturas. E a linha que fecha a geometria da rampa. Quando a geometria ficar pronta, aí você faz a limpeza final do seu desenho. Apaga tudo que não fará parte do desenho. Eu vou deixar algumas indicações aqui só de forma didática, mas você não deixará. Aí você virá e fará o traçado. Como é que a gente faz? A gente faz por feixe de paralelas, olha. Porque fica mais rápido, prático e preciso. Eu faço essa paralela e vou deslizando o esquadro e fazendo todas as paralelas. Alguns alunos insistem em trabalhar com a folha solta. Dá muito mais trabalho fazer uma folha solta. Se você prender a folha na mesa com a fita adesiva, você terá muito mais facilidade de fazer todo esse acabamento. Agora o que é que eu faço? Com o esquadro na vertical, eu faço todas as verticais de uma única vez, olha. Eu vou simplesmente deslizando o esquadro e traçando todas as verticais. Dessa forma, eu garanto a exatidão do paralelismo. Agora eu vou girar o meu instrumento de desenho e vou traçar as linhas paralelas ao eixo das profundidades. E, finalmente, existem duas linhas que definem a rampa. Aí eu utilizo o instrumento livre e ligo de ponto a ponto.
acabou o meu grafite aqui, vou utilizar essa outra lapiseira aqui, não tem problema nenhum. Está pronta a perspectiva isométrica construída mediante a leitura e interpretação da épora. Observe que eu fiz de forma fracionada, né? Primeiro um detalhe, depois o segundo detalhe, depois o terceiro detalhe. Até o próximo vídeo.